O Ministério da Justiça recentemente determinou a suspensão da venda dos DEFs, os dispositivos eletrônicos para fumar, vulgarmente conhecidos como cigarros eletrônicos, que hoje são comercializados por 33 empresas, sob pena de pagamento de multa diária de R$5 mil. Não se trata, porém, de uma nova proibição, mas sim do reforço de uma norma já em vigor no Brasil desde 2009, a Resolução número 46 da Anvisa, que proíbe em todo o território nacional a comercialização, a importação e a propaganda de tais dispositivos. Como costuma acontecer aqui no Brasil, especialmente em se tratando de normas legais sem sentido, o que é o caso, as empresas simplesmente ignoraram tal proibição, o que levou o Ministério da Justiça, portanto, a suspender e ameaçar de multa a comercialização dos cigarros eletrônicos por essas empresas. Alguns meios de comunicação já noticiam que houve uma considerável queda na venda desses dispositivos em função da determinação do Ministério. Porém, não é possível afirmar se essa redução será observada no longo prazo, dado o histórico desse tipo de ação estatal, ou se o mercado dará um jeito de burlar a burocracia estatal, como sempre acaba fazendo. Na certa, muita gente foi pega de surpresa com essa recente notícia. É que os cigarros eletrônicos já eram proibidos no Brasil há mais de 10 anos e ninguém ligava para isso. Por todo o lado, esses dispositivos são usados indiscriminadamente, inclusive por menores de idade. E até mesmo em clipes musicais, é comum vermos pessoas fumando cigarros eletrônicos sem nenhum constrangimento. E é aí que nasce o argumento de muitos apoiadores da proibição realizada pela Anvisa e também os argumentos utilizados pela agência para tomar tal decisão. Para esses indivíduos, e os burocratas estatais estão envolvidos nessa história, os cigarros eletrônicos, para além de apresentarem um perigo para a saúde das pessoas, também se tornam uma porta de entrada para que os jovens passem a utilizar outras substâncias, incluindo aí o cigarro convencional. Para tais pessoas, é necessário que o Estado haja, cerceando a liberdade dos indivíduos para que a saúde da população seja preservada. Afinal de contas, o chamado VAP, à semelhança do cigarro, contém nicotina, um composto químico que, para além de ser altamente viciante, é também prejudicial à saúde. Combater o uso desse produto é, portanto, uma questão de saúde pública. Afinal, o SUS não pode ficar sobrecarregado com jovens apresentando problemas pulmonares. E a partir daí, uma série de argumentos são levantados em favor da proibição estatal do uso de algo que, basicamente, não difere em nada dos cigarros que podem ser comprados legalmente em qualquer mercadinho de bairro. O ponto de vista libertário sobre essa questão é muito simples. Ninguém pode ser impedido de utilizar qualquer tipo de dispositivo que lhe pertença, uma vez que isso não cause prejuízos a terceiros, nem pode ser impedido de injetar em seu corpo qualquer tipo de substância. Se um indivíduo adquire com seus próprios recursos um cigarro eletrônico e suas essências, ninguém pode impedi-lo de utilizá-los em sua propriedade privada sem com isso ferir a ética libertária. Nem ele, nem o vendedor dos produtos cometem qualquer tipo de crime. Sem prejuízos a terceiros, sem coerção, não há nada de errado nessa história. Naturalmente, o uso desses cigarros e de qualquer outra substância poderia ser proibido em determinados locais, algo que, da mesma forma, não viola a ética libertária. No fim das contas, trata-se de uma análise da questão da propriedade privada. Seu corpo, seu dinheiro, suas regras. Se você quer arruinar a sua saúde com determinada substância, quem sou eu para lhe impedir? Por mais que eu condene a sua decisão, eu jamais poderia impedi-la sem com isso trair minha consciência libertária. Não se trata, portanto, de um juízo de valor a respeito do uso dessa substância ou de qualquer outra. Você pode desprezar o hábito de fumar cigarros eletrônicos, considerar seu uso uma perda de tempo ou um prejuízo à saúde, ou mesmo que pessoas que usam tal produto estão apenas seguindo uma modinha às custas de seus próprios pulmões. Eu mesmo, que nunca bebi nem fumei, acho esse hábito uma tremenda besteira. Porém, existe um abismo que separa a opinião pessoal da ação violenta estatal, que é o que a proibição feita pela Anvisa e a ação do Ministério da Justiça representam no fim das contas. Porém, e apenas para acrescentar ao debate sobre o tema, podemos analisar essa questão também sob o ponto de vista utilitário, ou seja, a respeito do bem ou do mal que podem resultar dessa proibição. Em primeiro lugar, precisamos tratar do argumento central
central, a saúde pública. Embora as essências utilizadas nos cigarros eletrônicos contenham de fato nicotina, é difícil afirmar que eles sejam mais prejudiciais que o cigarro comum, que possui o terrível alcatrão em sua composição, com suas incontáveis substâncias cancerígenas. Não existe até hoje nenhum estudo aprofundado que compare os possíveis prejuízos à saúde causados pelo cigarro comum e pelo eletrônico. Então fica a pergunta: se o primeiro tipo não é proibido, por que o segundo seria? Quanto à questão do vape ser uma porta de entrada para o uso de outras substâncias, basta dizer que essa é uma afirmação sem qualquer base científica válida. Na verdade, estudos realizados junto a jovens que fizeram uso de cigarros eletrônicos em algum momento da vida afirmam que não há qualquer evidência de que esse produto represente um aumento significativo do número de fumantes. Na Espanha, pesquisadores descobriram que apenas 0,1% dos jovens que nunca utilizaram nicotina se iniciam no vício com os cigarros eletrônicos, resultado muito similar àquele encontrado pela UCL da Inglaterra. Comparado ao índice de outras substâncias, o poder viciante do vape é pífio. Por outro lado, dados obtidos junto a países que legalizaram o uso de cigarros eletrônicos demonstram que o número de fumantes de cigarros comuns diminuiu consideravelmente, uma redução de 5% do total da população na Inglaterra no espaço de tempo de apenas 5 anos. Ou seja, se a ideia é melhorar a saúde pública, proibir a venda de cigarros eletrônicos não parece ser uma boa ideia, uma vez que seu uso, ao que tudo indica, contribui para a redução no consumo do tabaco. Esse sim uma tragédia em matéria de saúde. Posto que o vape representa uma recompensa de nicotina similar ao tabaco comum, muitos fumantes recorrem ao seu uso para fugir dos efeitos danosos do cigarro, com considerável sucesso, diga-se de passagem. Pesquisas já demonstraram que o uso diário de cigarros eletrônicos eleva para 77% a chance de um fumante parar de consumir cigarros convencionais. Será que esse não é um interessante dado a ser levado em conta pela Anvisa em se tratando de saúde pública? Será que a proibição do vape representa mesmo uma proteção à população em geral? Por outro lado, podemos especular se essas medidas autoritárias não poderiam ser resultado de pressões de lobistas da indústria do tabaco por regulações e proibições estatais, a fim de garantir uma reserva de mercado. E se a ideia é evitar que jovens se iniciem no uso de substâncias viciantes, proibi-las não costuma ser uma boa medida a se tomar. É fato que os cigarros eletrônicos se tornaram uma moda entre os jovens de algum tempo para cá, e a proibição do uso de um produto, especialmente se ele é visto por quase todos como praticamente inofensivo, costuma gerar ainda mais atração no público jovem, fazendo desse item não apenas uma moda, mas também um ato de revolta, uma moda muito mais atraente, sem dúvidas. Como último ponto utilitário, podemos citar também o fato de que as essências utilizadas pelos consumidores de cigarros eletrônicos são muito mais agradáveis que o típico cheiro do tabaco, que uma vez tendo sido considerado sexy no passado, hoje é tido como desagradável pela maior parte das pessoas. Na medida em que um fumante consegue substituir o cigarro comum pelo vape, ele passará a ser mais bem aceito em vários meios sociais, uma vez que ele deixará de possuir aquele típico cheiro desagradável de cigarro. No fim das contas, toda essa história se resume basicamente a uma questão de controle estatal sobre a população. Mesmo sob o ponto de vista utilitário, essa proibição é bastante questionável. Afinal de contas, não é possível sequer afirmar que proibir o uso de uma substância que representa uma alternativa menos prejudicial ao cigarro comum signifique qualquer tipo de benefício para a sociedade. Nem mesmo olhando por esse prisma, se pode afirmar que exista algum benefício em se proibir a comercialização de cigarros eletrônicos, e seria mentira afirmar que existe consenso em relação aos seus benefícios e prejuízos. Mais uma ação estatal que obtém o exato resultado inverso do prometido. Mas, para a máquina burocrática estatal, pontos divergentes não precisam ser levados em conta. O Estado sempre agirá de acordo com um único viés, aquele que representar um crescimento do seu poder sobre a população. Por isso, mesmo o simples ato de comprar um cigarro eletrônico com seu próprio dinheiro de um vendedor que o adquiriu licitamente para utilizá-lo em ambientes privados que tolerem o seu uso em algo que representará no máximo um prejuízo para seus próprios pulmões, é visto pelo Estado como um perigo a ser combatido. Afinal de contas, é mesmo um perigo para o Estado você decidir o que fará com sua própria vida. Obrigado por sua audiência.